Tenho tireoidite de Hashimoto e descobri mês passado endometriose também. Provavelmente fará cirurgia em janeiro. Ela fez uma pergunta mais individual, né? O que pode fazer para melhorar o quadro, para aumentar as chances de gravidez pós-cirúrgica e também preparo para a cirurgia. A gente escolheu porque é muito abrangente na questão de ter endometriose e ter também problemas na tireoide e passar ou não passar por cirurgia antes da gravidez. Então, tem muita coisa para a gente destrinchar. Sim. Quer começar, Vanessa? Vamos começar então pela parte do Hashimoto, né? O que é a tiroidite de Hashimoto? A tiroidite de Hashimoto é uma doença autoimune, ou seja, o nosso corpo acaba produzindo anticorpos contra as células da tireoide. E isso acaba diminuindo a função dela, então os hormônios acabam diminuindo e aí tem todo um prejuízo no organismo como um todo. A tireoide, ela é uma das glândulas que produz hormônios que regulam o metabolismo como um todo, inclusive os hormônios da fertilidade, né? Então, é muito importante que a gente trate, né? Por dois aspectos. A gente pode trabalhar na questão da função da tireoide, potencializando o efeito dela, e, por outro lado, diminuindo a ativação desses anticorpos, diminuir a produção desses anticorpos, né? As doenças autoimunes, elas estão muito relacionadas com a questão emocional, por exemplo, né? Então, tem gatilhos, a gente precisa descobrir os gatilhos que levam o nosso organismo a produzir esses anticorpos contra as nossas próprias células, né? Então, quando a gente trabalha na limpeza do aquário, a gente não trabalha simplesmente uma questão, né? A gente trabalha o organismo como um todo. Então, assim, a gente pode, por exemplo, melhorar a função da tireoide com os potencializadores da tireoide, né? A gente tem uma fórmula específica para isso, então a gente indica, né? Com selênio, com zinco, dando os nutrientes com o iodo, principalmente, que a tireoide precisa para produzir os hormônios, mas também a gente pode, por exemplo, diminuir substâncias, né, e nutrientes que acabam ativando essa produção dos anticorpos, como, por exemplo, o glúten, né, então a gente tira o glúten, a gente tira o leite, e a questão do leite e dos derivados não é só a questão da lactose, gente, muita gente pergunta, mas eu tenho problema na tireoide, mas eu tomo leite sem lactose. O problema não é a lactose, o problema são as proteínas do leite, principalmente a caseína, né, elas são super inflamatórias, elas têm um grande potencial de ativar, de dar esse start para o organismo produzir esses anticorpos contra, né, as nossas células como o da tireoide. Então, a gente trabalha nesse sentido, né, de potencializar a tireoide, de dar os nutrientes que ela precisa e diminuir essa ativação desses anticorpos, né. A gente até pede, né, na nossa lista de exames, a gente pede aí pelo menos uns 2 anticorpos, né, para avaliar, para ver realmente se tem, porque a questão do TSH é um dos fatores, né, é um indicativo, mas pode ser muitas coisas para interferir na tireoide, né? Então, a gente pede, né, a gente dosa esses 2 anticorpos para ver realmente, tem uma tendência. Olha só, às vezes, assim, ó, não tá ainda, né, não tá com uma tireoidite, mas tá caminhando, tem uma tendência. Vamos tratar isso aí, né, Mone? E é muito comum não ser pedido. E para nós, nutricionistas funcionais aqui, especialistas em fertilidade, é fundamental avaliar a tireoide pelo menos TSH, T3 livre, T4 livre, antitireoglobulina e antiperoxidase e o T3 reverso. Sempre. A gente pede esses porque já consegue visualizar e até mesmo prevenir um aborto de recorrência, porque a tireoidite de Hashimoto é inflamatório, tira toda, é uma autoimune, você, para ser mãe, precisa estar com essa imunidade importante, a tireoide vai segurar a gravidez. E aí, o que acontece? Se você tem endometriose, é muito mais fácil você desenvolver a tireoidite de Hashimoto. Ela tanto pode vir antes, quanto pode vir depois, mas o vir depois é mais significativo, por quê? Porque a endometriose tem inúmeras vindas, né? Pode ser genético, pode ser uma menstruação retrógrada, pode ser pós-primeira gestação, tem vários. Lá no curso de endo a gente fala detalhadamente de como surge a endometriose e quais os tipos. Tá, se eu tenho endometriose, um grau avançado, a imunidade da endometriose também é um dos pilares, os 7 pilares da endometriose, um deles envolve totalmente a imunidade, porque a endometriose é uma doença também inflamatória, também ataca a imunidade, ou seja, tenho endometriose e ainda ganhei a tireoidite de Hashimoto de presente.
Então eu tô ali com duas coisas derrubando a minha imunidade. Então eu tenho que cuidar de uma para cuidar da outra. E quando eu cuido da outra, eu melhoro esta. Então, nesse caso, a Elismara que vai passar por cirurgia, sim, ela tem que ter uma alimentação e um estilo de vida que cuide basicamente e principalmente da imunidade e alimentação para protegê-la, porque a hora que ela passar pela cirurgia, ela já vai estar muito mais pronta e com a imunidade muito mais alta para aumentar as chances de ter o bebê. Agora, fiz a cirurgia, não cuidei da alimentação, não cuidei do Hashimoto, o que vai acontecer pós-cirurgia? Vai voltando os focos de endometriose, estou inflamada tudo de novo e as chances ficam zero. Então, essa preparação da Elis, tanto quanto outras mulheres, para cuidar da endometriose e para cuidar de Hashimoto, é pensar em imunidade. Como a Vanessa disse, tirar os agressores, que são desde poluentes ambientais, toxinas, a gente fala muito da questão do plástico, de shampoo, de sabonete, de produto de limpeza, todos os excessos, né, de pesticidas, herbicidas e tudo mais, até a introdução dos antioxidantes. A Vanessa falou dessa fórmula que a gente gosta, né, e sempre prescreve de forma individual para as alunas que têm problemas tireoidianos, mas a base dela é o quê? A gasolina aditivada para tireoide, são os otimizadores, selênio, zinco, iodo, ferro, cálcio, não dá para faltar, tanto via alimentar quanto via suplementação. E culminando aí com uma endometriose, qual que é o processo anti-inflamatório? Vai desde uma piperina, uma curcumina, um resveratrol, um licopeno, uma coenzima Q10, uma vitamina E, não dá para faltar. Hoje a gente consegue entender, né, nessa parte de especialização da fertilidade, que não é possível, nem comendo lindamente todo dia, ter todos os nutrientes que a gente precisa se tem essas doenças instaladas. A gente precisa de reforço, a gente precisa de algo a mais. Então, a suplementação nessa fase de futura mamãe e gestação é fundamental, porque o que a gente come, né, ainda mais que a gente nem consegue ter acesso ao orgânico 100%, não contém a carga nutricional necessária para essa sobrevivência, para essa desinflamação e sustentar uma gravidez. Tem que suplementar de fato. Sim, e é importante, né, Moni, que a gente dê na alimentação também, porque tem muita aluna que fala, se eu tomar só o suplemento é o suficiente? Não, né? Então, assim, a gente tem esses compostos antioxidantes totalmente disponíveis para a gente na natureza, né, nos alimentos. Então, a gente aumenta o consumo desses alimentos que tem os antioxidantes. E como é que eu sei se tem antioxidante ou não? Gente, vê as cores. Né? Todos aqueles compostos que dão aquelas cores bonitas, eles têm propriedade antioxidante, anti-inflamatória, anticarcinogênica, eles são excelentes. Só que a gente não vai conseguir colocar toda a quantidade adequada pela alimentação. Então, a gente tem a alimentação e potencializa com a suplementação. Agora, se você come tudo errado e vai dar suplementação, não vai adiantar de nada, né? Porque aí vai o quesito absorção. Mulheres com problemas de endometriose e Hashimoto cursam, né, tem problemas intestinais, tem desbiose. E isso não quer dizer que se você faz cocô ou não, quer dizer como é que tá a bactéria, né, a colonização, a população de bactérias ali no seu intestino, na vagina e no útero. Ou seja, que adianta eu tomar as vitaminas todas se eu não tô absorvendo as vitaminas, se o meu intestino tá todo machucado? Então, assim, Hashimoto começa a agressão da tireoide pelo intestino. Endometriose começa pelo intestino, né? A agressão da imunidade, o aumento dos focos. Então, tudo é um passo a passo. A gente ensina em detalhes isso no curso de endometriose e também no curso da Futura Mamãe. Mas para as alunas do desafio, já tem um norte lá de aulinhas, né, de vídeos explicativos e textos, para vocês entenderem um pouco mais de detalhes. Mas o aprofundamento é no desafio de endometriose, no curso de endometriose e no Futura Mamãe. Aí a gente tem uma questão, né? O que é o TSH e o T4 normal, né? Porque o que os médicos da medicina tradicional consideram normal, né, é um valor muito mais alto do que a gente considera, né? Então, muitas vezes os médicos consideram que está normal, mas para a gente não tá. Né? E na verdade, só um parênteses, o que nós consideramos pela nutrição funcional e pela medicina preventiva é da ATA, é a Associação Americana de Tireoide, que tem uma publicação sobre isso, se eu não me engano é de 2017.
Então, é atualização. A partir do momento que os profissionais da saúde devem e estão estudando constantemente o que tem de novidades em relação a exames, referências e tudo mais, é o que a gente segue, tá? A gente vive em constante atualização. Se você passou por um profissional que falou que tá tudo bem e usa uma referência mais antiga, é porque tem uma certa desatualização de dados, de referência. Então, a gente sabe que TSH acima de 2,5 pode sim atrapalhar a gravidez e é uma das 7 principais causas de não engravidar. Tá? Então, assim, eu tô com a peroxidase, é o que a Vanessa falou, é um alerta. Você pode não estar com a tireoidite, você pode não estar com o hipotireoidismo já constatado. E quem dá toda essa conduta é o médico, tá? Nós, nutricionistas, a gente não fecha diagnóstico, a gente trata, cuida de vocês, mas dar diagnóstico é responsabilidade médica. A partir do momento que você acertou o médico, gostou, teve empatia e escolheu para ser seu médico, você escolhe sua nutri para tratar também. Se você está identificando que está tendo desvios de conduta e etc., você tem que trocar. Você tem que confiar. Por quê? Se o antitireoglobulina ou peroxidase já está mais alta, já está dizendo que você está com desbiose, que sua alimentação está errada e as chances são de não conseguir. É mais uma coisa. Pode ser, não será a única, né? Pode ser que não é só isso daí, mas tem mais coisa nesse aquário que está sujo.